Sempre gostei de desporto, desde muito novo, e achei que aos 12 anos podia fazer algum dinheiro com aquilo. Despertou-me aquele bichinho. Eu comecei a jogar com 12 anos, quando apareceu o placar. An online slot machine that goes every few seconds is highly addictive. We now know that there's at least 80 million people globally who have a serious gambling problem. The growth of online gambling has been fueled by new technology, particularly mobile technology, and it's out of the control of most governments. So the result is it's a bit like the Wild West. Well, the industry does not want to be regulated by Europe, because Europe will be a lot stricter than national governments, because national governments are so addicted to the tax revenue. They're addicted to the tax revenue as the addicts are addicted to online slot machines. Giovanni Kenda e Rodrigo Mora são duas estrelas do campeonato de futebol português. Ambos são menores de idade. O seu talento é visto todas as semanas por milhões de pessoas. A publicidade que fazem a uma marca de apostas online também. Mas a lei proíbe expressamente que os menores façam publicidade a jogos de azar. A Betano, que Rodrigo Mora e Giovanni Kenda anunciam, é a mesma que patrocina a Liga Europa e a Liga Conferência da UEFA. Os jogadores do Benfica, do Porto, do Sporting estão obrigados pelos contratos dos seus clubes a fazer essa publicidade. No YouTube, no TikTok, na televisão, nas imagens, nos jornais, em grandes outdoors, a publicidade desta empresa chega a toda a gente sem qualquer filtro. Embora a lei tente proteger os menores, a publicidade ao jogo online chega a crianças, a adolescentes, a jovens, a adultos por igual. Impedir que os menores sejam aliciados para o jogo, uma atividade que pode provocar dependência, como reconhece a Organização Mundial de Saúde, é a tarefa de um organismo público português. É um pequeno e muito pouco conhecido Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos que funciona no Instituto do Turismo, agora no Ministério da Economia. Se jogar ou apostar online, procure o selo do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos e garanta... Este serviço revela-nos por escrito que não tem conhecimento de publicidade a jogos online feita por menores em Portugal. Os jogos de azar dominam hoje o futebol profissional. Financiam as federações desportivas. Patrocinam clubes de futebol em toda a Europa. A Liga de Futebol Portuguesa tem o nome de uma casa de apostas. A maioria das equipas portuguesas faz publicidade a empresas de jogo. Charles Livingston é especialista neste tema. É membro do grupo de peritos da Organização Mundial de Saúde e da Comissão de Saúde Pública da revista Lancet. Gambling organisations form relationships with sporting bodies because it helps to normalise it. Particularly for young people, they think that gambling is a natural part of enjoying the sport. And in many countries where young people enjoy football, for example, we find that there are really strong relationships between the wagering companies, the gambling providers, and these sporting bodies. We know now from research that the more people are exposed to gambling advertising, the more likely they are to gamble and to have problems later in life. O jogo online cresceu muito durante a pandemia. Há mais de 4 milhões de portugueses inscritos como jogadores. 200 mil pessoas pediram autoexclusão, reconhecendo a sua dependência. A receita que os jogadores portugueses dão às casas de apostas aproxima-se de 1.000 milhões de euros.
Na Europa, os lucros das empresas cresceram mais de 200% desde 2018, revela uma das principais consultoras internacionais. Mas a maioria das apostas vai para empresas ilegais. Na Europa, há mais de 6.000 sites ilegais a receber milhões de euros sem pagar impostos. Uma consultora garante-nos que o mercado negro representa 70% do negócio do jogo. The growth of online gambling has been fueled by new technology, particularly mobile technology, and it's out of the control of most governments. So the result is it's a bit like the Wild West. Os gatilhos para jogar estão em todo lado. A publicidade que é apresentada como vem divertir-te, e mesmo toda a publicidade que nós vemos online, que estamos sempre a ser bombardeados, é sempre tudo apresentado quase como vem aqui 5 minutos, joga, ganha dinheiro e depois vai à tua vida. Este é o site do Flashscore. Por exemplo, eu quero ir ver as formações de uma equipa que eu gosto que vá jogar hoje para a Liga Europa. Eu vou aqui, tenho aqui as formações, mas a verdade é que eu não consigo ver isto sem ser bombardeado com as odds das várias casas de apostas. Sempre gostei de esporte, desde muito novo, e achei que aos 12 anos podia fazer algum dinheiro com aquilo. Despertou-me aquele bichinho. Eu comecei a jogar com 12 anos, quando apareceu o placar. Diniz e Ricardo estão ambos em recuperação. Testemunham-nos como é fácil, mesmo para os menores, jogar online. Basta ter um telemóvel. A publicidade não dá tréguas. É muito difícil distinguir o que é legal do que é ilegal. E o patrocinador do vídeo de hoje é... Desde setembro de 2024, identificamos 10 influencers, youtubers e streamers que promovem ou promoveram 33 casinos ilegais em Portugal. É hoje, mano! What, bro? Que coisa linda, mano! Eu estou a tremer, mano. Alguns são seguidos por centenas de milhares de pessoas. Ganham uma percentagem dos lucros da casa deixados pelos novos apostadores. Os que têm uma grande audiência recebem ainda mais. E criticar isso é hipocrisia, porque se aparecesse uma oportunidade parecida sequer, às vezes metade, um terço, um quinto, estás a ver? Era na hora, sem pensar duas vezes. Por isso, falsos moralismos não é comigo e nem quero saber. Alguém que promove, por qualquer meio, um jogo ilegal, isto é, um jogo ou um operador que não está licenciado em Portugal, incorre num crime. É um crime que em Portugal tem uma pena que vai entre 5 anos e 500 dias de multa. Está previsto, lá está, no regime geral, no regime do jogo online. Sim, perdi o meu canal antigo, foi apagado pelo YouTube. As razões, eu já falei sobre isso no meu Instagram, mas publicidade que vocês sabem de quê, e que mesmo eu tendo todo o cuidado em apagando, passado um dia, o meu canal foi totalmente apagado. Este é um tipo de crime em que a negligência também é punível. Era bom salientar isso. Em Portugal, há 17 marcas autorizadas para receber apostas em tómbolas, slot machines, resultados de qualquer campeonato de futebol, de basquete e de ténis. Mas a internet nem sempre respeita fronteiras. Há pelo menos 2.000 casinos ilegais a funcionar em Portugal. Estes não pagam impostos e não têm de cumprir as regras. Quando detecta um site que funciona sem licença, o regulador escreve aos gestores do site. Lembra que aquela página não tem licença e deve por isso parar de recolher apostas em Portugal. Mas os donos destes sites não costumam acatar as ordens das autoridades. Quando não obtêm resposta e constata que o site ainda funciona, o serviço faz uma queixa ao Ministério Público. Mas, entretanto, a empresa ilegal já criou uma página nova. Quando o velho endereço é bloqueado, o casino já se mudou.
efetivamente os sites ilegais não estão, os operadores ilegais não estão sujeitos a qualquer regra, como acontece com os operadores que têm licenças atribuídas legitimamente em Portugal, e como tal, a partir do momento em que um desses sites é bloqueado, logo a seguir surge o mesmo site num outro endereço, o que dificulta sobremaneira a atividade da entidade reguladora, porque não conseguem, com a celeridade suficiente, impedir esta atividade delituosa. Nos últimos 10 anos, o Serviço de Regulação e Inspeção dos Jogos notificou mais de 1000 casas de apostas ilegais em Portugal. Apresentou apenas 33 queixas ao Ministério Público. E é nessa fase em que as coisas são, pelo menos, menos transparentes ou são menos evidentes para o público o que é que acontece a partir desse momento. Isto é, a partir do momento em que há uma denúncia que é feita ao Ministério Público, que é quem é o titular da ação penal em Portugal, o que é que acontece depois a essas denúncias? O nosso processo penal tem meios para perseguir este tipo de, vamos chamar-lhe criminalidade, mas este tipo de infração às normas. Porquê? Porque estes operadores ilegais não operam a partir de Portugal, não se sabe em muitos casos a partir de onde é que operam e os países a partir dos quais eles funcionam nem sempre têm regras que permitem uma cooperação com as autoridades judiciais dos outros países. O histórico AC Milão fez recentemente um acordo com um destes sites ilegais de apostas. A empresa não tem licença para operar em Itália, tal como não tem em Portugal. Saber a quem pertence esse casino foi um dos desafios desta reportagem. Os seus beneficiários finais, entre aspas, compraram um casino chave na mão a uma das maiores empresas do setor. Mas para acompanhar este negócio, temos de dar uma volta ao mundo entre Chipre, Malta e Curaçao. Em Curaçao, abrir um casino é muito mais barato do que em Portugal. A typical person who would want a casino in Curaçao, because of the culture of impunity and that they stay under the radar with the taxes, would be a narco, a mafioso, an oligarch. That would be the typical person that would want to have usually several casinos in Curaçao to do money laundering, basically. I think when we look at casino operators working in offshore jurisdictions, we only have like two prominent places. Then place number one is Malta, and the place number two is Curaçao. A Soft2Bet não é apenas uma plataforma de apostas, é uma empresa que oferece soluções tecnológicas para a indústria dos jogos de azar. Está avaliada em vários milhares de milhões de euros. Pertence a Uri Poliavich. É um empresário israelita que vive em Chipre. Poliavich esteve há poucos meses em Lisboa, rodeado de famosos e antigos futebolistas numa cimeira do setor. Foi considerado o líder do ano pela indústria no ano passado. Mas, para construir o seu império, o empresário não criou apenas marcas legais. Da mesma forma como concorre a uma licença em Espanha, ou é um dos líderes do mercado sueco, a empresa criou uma miríade de casinos e sites de apostas desportivas que não têm licença. Verificámos mais de 140 destes sítios de apostas, a maioria dos quais está proibida em vários países da Europa. 2 empresas, em Curaçao, geriam estes casinos online. Chamavam-se Rabidi e Araxio Development. Em 2023, a Justiça alemã considerou que a Rabidi, que atuava sem licença, devia pagar aos seus clientes todas as perdas que tiveram. Os juízes alemães consideraram que as empresas ilegais não podiam celebrar contratos com os seus clientes. Por isso, não podiam exigir-lhe que pagassem as apostas perdidas. Todo esse dinheiro devia ser restituído aos apostadores. Irgendwann auf dieser
Thomas, que pediu para gravar esta entrevista de rosto coberto, foi uma dessas vítimas. Ich sag mal, in Summe habe ich Kredite aufgenommen in Höhe von 120.000 Euro, wo ich jetzt noch zu knabbern habe, das abzuzahlen. Ich habe eine monatliche Rate von 1.400 Euro, die ich zahlen muss dafür. Ich sag mal, ich habe bestimmt in Summe 350.000 bis 400.000 Euro verspielt. Das waren in mehreren Casinos. Tanto Rabidi como Araxio foram declaradas falidas em Curaçao, na sequência de uma série de ações judiciais semelhantes à de Thomas. Quando a justiça daquela ilha das Caraíbas tentou saber quanto dinheiro possuíam, constatou que já não sobrava nada. Tudo tinha sido transferido a tempo. O que não se sabia na altura era a sua ligação à Soft2Bet. Poliavich controlava diretamente a Araxio, através da sua principal empresa cipriota, enquanto a Rabidi pertencia a um sócio próximo, Denis Butko, um cidadão ucraniano que vive em Chipre. As fotografias das redes sociais mostram-nos a passar tempo juntos na Ucrânia. Os laços diretos de Poliavich e Butko com estas empresas foram, entretanto, cortados. Muitos destes casinos mudaram de sede. De Curaçao, nas Caraíbas, mudaram-se para Anjouan. Questionámos a Soft2Bet sobre estes factos. A empresa respondeu que as suas operações são conduzidas em total conformidade com todas as leis, regulamentos e condições de licenciamento aplicáveis em todas as jurisdições onde estamos autorizados a operar. Fim de citação. Mas neste carrossel de dinheiro há um mistério por resolver. Para recolherem e pagarem as apostas, os sites ilegais oferecem todos os tipos de pagamento eletrónico aos apostadores. Porque quando vamos a um desses sites ilegais que conseguimos aceder sem qualquer dificuldade, deparamos com uma série de meios de pagamento nacionais. Deparamos com a possibilidade de depósitos por MBWay, que é claramente português, não é? Pela rede multibanco, por transferências bancárias, por cartões bancários de bancos portugueses. E obviamente que esta facilidade potencia o crescimento. Mas, se são ilegais, como podem movimentar contas bancárias? Não nos podemos esquecer que as instituições bancárias têm obrigações em termos do due diligence do cliente, têm obrigações em termos do AML, do anti-money laundering, têm uma série de obrigações que me parece que estão a ser um bocadinho negligenciadas, porque ainda que as instituições possam, no imediato, não ter essa percepção prévia, garantidamente que com o volume, a movimentação dos valores que são bastante significativos, têm a obrigação de fazer um pouco mais. Na minha perspectiva, temos aqui algo grave e que podia, de alguma forma, ser mitigado. Nomeadamente, poderíamos quase afirmar que as entidades bancárias e as instituições financeiras estão a contribuir para o crescimento do jogo ilegal. O Banco Central Europeu sublinha-nos que isso não é uma competência sua. O Banco de Portugal optou por mostrar-nos uma longa lista de deveres a que os bancos estão sujeitos. Entre eles, os deveres de abstenção e recusa, que são bastante claros. Nenhum banco pode participar em transações financeiras com negócios ilegais. Mas o Banco de Portugal não explica por que continua a fazê-lo. Talvez a resposta esteja na desregulação europeia. Cada país tem uma lei. Por isso, saber o que é legal ou ilegal é um puzzle. A Betano, que patrocina o Benfica, o Porto e o Sporting, é uma empresa legal em Portugal. Nomeou até como sua, entre aspas, embaixadora, a administradora e acionista da Média Capital, Cristina Ferreira. Mas em Espanha, por exemplo, esta empresa grega não tem licença para recolher apostas online.
Já a Soft2Bet garantiu recentemente uma licença em Espanha, mas é ilegal em Portugal. É como se cada país tentasse impor as suas fronteiras físicas às páginas da internet. As empresas de jogo sabem que podem beneficiar dessa fragilidade. Há sempre um governo disposto a ajudá-las, como revela a nossa investigação. Malta tem pouco mais de 500 mil de habitantes, mas há mais de 500 empresas de jogo registadas nesta ilha do Mediterrâneo. Portugal tem 10 milhões de habitantes e atribuiu apenas 17 licenças de jogo. A indústria de apostas online vale 12% do PIB de Malta. Mas este é um número enganador. A riqueza declarada em Malta vem, na sua maioria, de empresas que estão a fugir aos impostos dos outros Estados europeus. A ameaça sobre muitas dessas empresas começou a ser real quando os jogadores europeus perceberam que estavam a ser ludibriados e começaram a processar as empresas ilegais. Malta aprovou então uma lei que proíbe os seus tribunais de darem seguimento às sentenças de outros tribunais europeus sobre empresas daquele território. É um cartão livre de prisão, entre aspas, para todos os casinos ilegais que tenham registro em Malta. A lei foi aprovada pelo Parlamento maltês em junho de 2023. A minha opinião, com base naquilo que conheço da legislação maltesa, é que esta é contrária ao direito da União Europeia. O direito da União Europeia estabelece o princípio do reconhecimento mútuo entre os Estados-membros das decisões judiciais desses diferentes Estados-membros. É, do meu ponto de vista, uma violação do direito da União Europeia. A vice-presidente do Parlamento Europeu, a alemã Sabine Verheyen, critica a Comissão Europeia por deixar que a lei de Malta impeça os tribunais de outros países de agir. Ich mache der Kommission an dieser Stelle den Vorwurf, nicht adäquat zu handeln. Das sind jetzt 2 Jahre, dass diese Gesetzgebung mehr oder weniger in Kraft ist, oder fast 2 Jahre. Im Sommer wird das 2 Jahre. Und ich denke, das ist wichtig, dass die Kommission ihrer Aufgabe als Hüterin der Verträge an dieser Stelle auch wirklich gerecht wird. A Comissão Europeia responde sempre o mesmo, há quase 2 anos. Está a avaliar o assunto. A equipa de von der Leyen recusa-se a fornecer qualquer documento sobre este tema, apesar de ter recebido, há 5 meses, o nosso pedido de consulta. Há mais de 100 mil queixas contra empresas de jogo na Europa. Na Áustria, na Alemanha, na Suécia e nos Países Baixos, milhares de pessoas tentam reaver aquilo que perderam em apostas online recebidas por sites ilegais. Mas ganhar o caso no tribunal dos seus países é apenas o início. A Flutter é um dos gigantes da indústria do jogo. É uma empresa listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque. A sua sede é em Malta. Esta empresa revelou que a lei de Malta é uma garantia indispensável. Escreve-se no último relatório anual desta empresa que, se uma proporção significativa dos pedidos de indemnização dos jogadores fosse executada com êxito em Malta ou em qualquer outra jurisdição, isso poderia ter um efeito adverso significativo na nossa atividade. Fomos a Dublin, na Irlanda, entrevistar o criador da Paddy Power, a marca que deu origem ao atual grupo Flutter. Now, before I go any further, I have to say, I have huge regrets I didn't do more. We were so acceptable when Ireland, the night before Ireland joined the Euro, the Prime Minister and the Minister for Finance, to show them spending the last punt, because the next day was going to be Euros, went down to a Paddy Power betting office to have a bet on the next general election. It was front page of the Irish Times and the newspapers. That's how acceptable bookmakers were, because it wasn't a social problem. Now, no politician will be seen dead at in a betting office. It is worse than the new cigarettes. Este bem-sucedido empresário do jogo faz uma avaliação muito crítica daquilo a que chama um enorme problema social. The practice turned out horribly different.
and now it has become, especially with the online casino, which is the major problem. It has become a huge social issue, and it is, you know, if you look back in the 1940s, cigarettes were acceptable, but people realized very soon that this was, a highly dangerous product. And gambling is the new cigarettes. There would be people who would say that gambling is the new opioids and that the gambling companies are like the Sacklers in America. They use the same arguments to justify themselves. The first steps towards reducing harm from tobacco came when government started banning the advertising and restricting the marketing possibility of tobacco companies. I think it's really important that in a European context, the European Union adopts uniform regulation to prohibit gambling advertising, because it's not something you can do country by country in a relatively small area such as Europe is. It will be difficult to enforce it on a country by country basis. So I think, it's important that the European Union takes action on this and institutes effective regulation across the Union. Stuart Kenny concorda, mas não vê nenhum interesse da indústria do jogo nessa regulação europeia. Well, the industry does not want to be regulated by Europe, because Europe will be a lot stricter than national governments, because national governments are so addicted to the tax revenue. They're addicted to the tax revenue as the addicts are addicted to online slot machines. So they're addicted to the national tax revenue. We need to build a stronger European health union. And to start making this... The EU, it is utterly preposterous that the EU has got involved in so many other health issues, and rightly so. But gambling has an opt-out. And when we were left to all national governments, and I don't deny, when we were in Paddy Power, when I was running Paddy Power, we were very keen that the EU didn't get, because all we could see was taxes being raised and more regulation. As I say, a lot of my past activities I now have come to hugely regret. And it's only by speaking out I can make some difference. A União Europeia decidiu que o jogo passaria a ser uma prioridade negativa durante o mandato de Jean-Claude Juncker, o que é um eufemismo para não assunto. Miguel Poiares Maduro questiona essa decisão. Os países não ganham nenhuma autonomia com a atual situação. O que eu acho é que essa autonomia que os Estados-membros entendem que têm é, em larga medida, artificial, porque na prática é-lhes muito difícil aplicar ao jogo transfronteiriço a sua legislação nacional com eficácia plena. E, no fundo, o que a lei maltesa vem procurar fazer é dificultar ainda mais isso mesmo. Entretanto, o jogo já é uma das maiores ameaças à saúde pública dos nossos dias. We now know that there's at least 80 million people globally who have a serious gambling problem, and many millions more, tens of millions more, who are affected by gambling. Ao contrário do que mostram os anúncios, jogar não é uma atividade sem riscos. Pode tornar-se uma dependência, assegura a Organização Mundial de Saúde, tal como as drogas, tal como o tabaco, tal como o álcool. Só existem 3 fins a continuar com a adição, que é a prisão, portanto, mexemos em dinheiro que não é nosso, fazemos algo ilegal para obter dinheiro e que nos leva a ter essas consequências. A loucura, que é entrar num loop depressivo e de não conseguir lidar com nada nem com ninguém, e é a morte. Existe uma taxa de suicídio bastante grande entre os aditos. Portanto, nós temos pessoas que acham que já não existe nada que consigam fazer, que já tentaram tudo e põem termo à vida. Entrevistámos em Atenas o anterior regulador grego. Η πολιτεία υποχωρεί από τα πάντα, από τις υποχρεώσεις, τις στοιχειώδεις που έχει και ρίχνει τα πάντα στην ατομική ευθύνη.
τι θα έπρεπε να γίνει? Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου. Κατάργηση, απόλυτη κατάργηση διαφημίσεων τζόγου. Κυρίως πρέπει να σταματήσει η αποενοχοποίηση του τζόγου. Αυτό το ότι είναι ένα just entertainment, ότι είναι μια αναψυχή διασκέδαση κτλ. Diniz está a acabar o curso de medicina. A sua recuperação continua. Vai semanalmente a uma reunião de entreajuda. Está atento às armadilhas. Várias casas de apostas, ilegais e também as legais, transmitem os jogos de que gosta gratuitamente. Basta que o cliente tenha uma conta aberta. Pronto, e só para terminar então, agradecer a todos. E eu sei que eu tenho amigos meus que depositam às vezes dinheiro numa casa de apostas para poder ter acesso a ver os diversos jogos e tendo dinheiro numa casa de apostas, daí a apostar esse dinheiro é um tirinho, daí a conseguir transformar o jogo lúdico em compulsão também é um tirinho, e eu sinto que aquilo está muito bem construído para as casas de apostas ganharem, mas para as pessoas e as pessoas em geral perderem o dinheiro também está muito bem construído, e a verdade é que eles não querem saber disso.